Mais Saúde retorna no terceiro bloco. Perguntando à doutora Andréa, nós temos, no caso de algumas doenças infecciosas ou parasitárias, uma variação cíclica que obedece a razões ambientais, como, por exemplo, a variação sazonal. E temos também, no outro sistema, uma variação que nós chamamos de tendência secular da doença, que já é uma variação em termos de décadas e que está muito relacionada, essa variação, com as condições socioeconômicas da população. Nós observamos no Brasil este fenômeno, que para mim me parece paradoxal, das doenças reemergentes. Nós conseguimos encerrar a dengue no Brasil na década de 50 do século passado, quando nós só dispunhamos do BHC para combatê-lo. A cólera já estava extinta na América Latina e restavam vestígios de cólera no Sudeste Asiático, não é? A tuberculose havia diminuído enormemente depois do advento da era dos antibióticos, não é? E a hanseníase também havia diminuído enormemente, não é? Também obedecendo à era dos antibióticos novos. E de repente nós vemos surgir no cenário da epidemiologia do país a dengue, a cólera, a tuberculose e a hanseníase. O que pensar? Infelizmente, né, isso vem acontecendo. Então, as doenças reemergentes, elas estão ligadas diretamente, nesse caso, ao saneamento, né, à falta do controle, até eu digo, das pessoas responsáveis pela política em determinados locais. Muitas das vezes, a resistência ou a mutação de um vírus, no caso da dengue, o aparecimento ou não cuidado em relação à entrada naquele país de determinadas pessoas com doenças e a própria população, no caso da cólera ou ebola, eu lembrei disso, na questão da África subsaariana, né? Então é um local extremamente pobre, né? E por conta disso tem muitos médicos de fronteira, outras pessoas que desenvolvem um estudo analítico ali dentro e muitas vezes foi o que aconteceu inicialmente em doenças infecciosas, os pacientes ficaram com a doença e muitas vezes não sabiam o que estava, viajavam, ia para outro continente, aí saíam da África e para os Estados Unidos ia para o México, vinha com o Brasil e já vinha com o portador da doença, né? Então isso também tem essa influência. Houve uma globalização do vírus, bactérias e protozoários. E especificamente da dengue, né, nós podemos ter 4 vezes a dengue. Até então, né? Vamos ver daqui a pouco, alguns anos, podem ser 5, 6, 7 vezes, mas tomara que não. Mas os 4 tipos circulantes, né? Um não é igual ao outro e um tem características diferentes do outro. E a população precisa, né, abrir os olhos quanto ao quê? A prevenção. Tudo muito ligado a doenças infecciosas, sendo elas emergentes ou reemergentes, né? A gente precisa se prevenir. A dengue, houve aquela campanha sobre a Zika, né? Para ficar 10 minutos vendo o seu ambiente por semana, né? Vendo a sua casa, vendo o ambiente que você trabalha. Por quê? Porque são medidas básicas e uma medidas até, gente, bobas, mas que muitas vezes nós não fazemos. O vizinho não faz, eu faço, mas meu vizinho não faz. Então acaba acontecendo o quê? Doenças infecciosas e que muitas vezes se tornam graves em algumas pessoas por causa de um pequeno mosquito. Né? Então um mosquito, ele causa o quê? Ele causa zika, né? Ele causa chikungunya, ele causa dengue. E agora, infelizmente, a gente está pegando muitos casos pós-zika, mas com muita dor articular. Tanto pós-zika como pós-chikungunya. Então, muita dor articular é uma coisa nova pra gente, que a gente está sabendo lidar com isso, mas era uma coisa que antes não existia. A Zika, por exemplo, os livros clássicos identificam um período de 2 a 7 dias de sintomas e nós temos pacientes já com 3, 4 meses de sintomas de dores articulares. Sim, e a lesão, e microscopicamente falando, muscular, ocorre até 1 ano após. Então, esses pacientes, principalmente, que eu venho tratando, são diabéticos.
Então, eles têm um fator predisponente, né? Obesidade mórbida, diabetes, hipertenso, ou uma doença reumática que podem fazer com que a doença seja mais grave, o grau de acometimento articular e muscular é importante, tendo que fazer remédio, corticoide para eles responderem, né? Então, isso por quê? Porque não houve cuidado. Não houve cuidado, o governo do estado, o governo do município tem que entender que essas doenças são doenças que são o quê? Vindo de locais básicos de saneamento, de entendimento, de verificar se tem um saco plástico, né, solto em algum terreno baldio, verificar os vasos de planta, né, pneu, coisas básicas, gente, que muitas vezes você vê que está errado e acaba não consertando. Então, tem que ter o quê? Conscientização. Acho que isso é o mais importante, é se conscientizar. Poderíamos fazer um rol de medidas para evitar doenças, por exemplo, transmitidas pelo Aedes aegypti, como a conscientização das famílias, sim, de cuidar do seu espaço domiciliar e peridomiciliar, e por parte do serviço público, uma coleta de lixo respeitável. Um ato importante dos órgãos municipais seria o quê? As casas abandonadas, os terrenos abandonados, ordens judiciais para que o quê? Os gerentes ou as pessoas próprias destinadas ao CCZ, no caso aqui de Campos, adentre naquele local e busque os focos, né? Muitas vezes os focos estão ali parados, como você não tem acesso àquele local, acaba o quê? Proliferando vários, né, larvas e mosquitos e indo para outro local. Então isso é uma coisa extremamente importante. E são focos estratégicos, permanentes, né? Porque se não há um controle, eles vão gerando de forma permanente insetos que irão colonizar outras residências, irão colonizar outros terrenos baldios. Então, se deve manter, evidentemente, a privacidade dos donos desses terrenos, mas, nesse caso, o interesse público, sim, o interesse social, deveria fazer com que automaticamente o poder público, através dos seus órgãos de controle do vetor, tivesse acesso a esses lugares, né? É uma medida que certamente vai proteger o conjunto da sociedade. Interessante. Né? Eu gostaria de encerrar com uma pergunta, ou mais do que uma pergunta, um pedido, para que a professora nos fizesse um rol de medidas domésticas que fizessem menos provável o advento dessas doenças de inverno. Bem, pensando assim rapidamente, né? Mas evitar aglomerações, evitar levar filho para o colégio ou alguém próprio doente de casa ao trabalho, porque muitas vezes ocorre essa transmissibilidade né, facilmente. Se limpar objetos, né, de casa com material adequado, seria extremamente significativo. Evitar que as crianças, né, fiquem muito tempo em ambientes, no caso, que tenha caindo muita temperatura, sereno, né, que a gente fala. A limpeza do ambiente, como eu já falei, evitar varredura a seco. Varredura a seco é a vassoura famosa piaçava, né? A gente não usa mais há algum tempo, então evite isso, passe pano úmido. Em relação aos cuidados no externo da casa também são extremamente significativos, mas a mudança do ar, né, dentro do ambiente é o que eu coloco como principal, né, para se evitar doenças do inverno. Ou seja, ao contrário do que muitas vezes fazemos habitualmente, nós não temos que manter a casa fechada no inverno. Abrir as janelas, deixar que entre o sol pelas janelas e faça a asepsia natural do ambiente através da radiação ultravioleta gratuita do nosso sistema solar. Doutora Andréa, muitíssimo obrigado por sua presença aqui. Esperamos tê-la de volta em outras vezes. Na próxima nós falaremos sobre as doenças da primavera e depois sobre as doenças próprias do verão. Muitíssimo obrigado. Mais saúde. O Programa da Saúde termina aqui a nossa entrevista com a doutora Andréa, mestre e professora em doenças infecciosas parasitárias. Fique conosco durante essa semana.